Oi, eu sou a Carol. E eu sou o Danilo, e esse é o Entre Vozes. Ele fez o pedido. Ela ainda quer flores. Ele acha que já ganhou. Ela quer ser lembrada. E aí, quem tá certo? O que significa conquistar pra você? Pra mim, conquistar é tudo que envolve você ter algo que você não tem. Então, você quer conquistar aquilo. Falando de forma simplista, acredito que seja isso que você acha. Bom, acho que conquistar, né, falando de relacionamentos, é você mostrar, né, uma vitrine do que é você, né, assim. Mas muitas vezes as pessoas exageram, assim, nessa vitrine. Ela quer mostrar algo que ela realmente não é, né? Então, é só aquela pequena amostra ali. Em resumo, acho que conquistar seria você tentar mostrar uma boa primeira impressão. Pra mim seria isso. Gente, essa questão de vitrine, realmente, muitas pessoas colocam coisas ali na vitrine que não tem coerência com a própria realidade. E eu acho que isso não envolve mente masculina e feminina. Então, só para explicar um pouquinho aqui para vocês, a gente vai começar a falar um pouco mais, assim, entrar um pouco mais essa questão da mente masculina e mente feminina, né? E achei muito curioso definir dessa forma. Ele é muito bom com definições de palavras, né? Sempre achei. Mas ele nunca colocou nada na vitrine que não tivesse condizente com a realidade. Então, achei muito legal a forma como ele conseguiu abstrair essa pergunta para qualquer pessoa, né? Porque mesmo ele nunca tendo colocado na vitrine algo que ele não era, ele conseguiu definir a palavra de uma forma muito boa. Porque a gente tem que também entender o contexto social. Como que é, né? Como essa palavra reverbera na sociedade. E ele definiu lindamente. Assim, né? Mas conquistar, né, pra muita gente, pode ser um esporte também, né? Você é viciado na conquista, né? Porque assim, a conquista é algo interessante, né? Dá aquele frio na barriga, né? Você, né, tá conhecendo alguém novo, você tá tentando mostrar, né, as suas qualidades para essa pessoa. E vice-versa, né? Tô tentando te conquistar. Mas acho que algumas pessoas, né, na sociedade acabam indo um pouco demais, assim, né? No tema conquista, né? E às vezes até soa falso, né? Então às vezes elas acabam perdendo, né? Quem elas querem conquistar por conta de um exagero. Então acho que isso que você falou tem muito a ver com tentar ser um pouco mais autêntico, né? Conquistar com coisas que são, né, tangíveis, né? Que são a realidade, né? Então acho que esse é o ponto que quando eu tava conhecendo você ficou mais nesse sentido. Eu vou mostrar aqui, né? Quem eu sou, não vou fazer nada muito, assim, excepcional, né? Coisa que eu não faria normalmente. Então acho que é isso. Queria abrir um parênteses interessante aqui para colocar em foco algo que eu acredito que seja muito da mente masculina, e aí você me disse a verdade também. Já ouvi muito dizer que o homem, ele precisa da conquista, que ele precisa ser desafiado a conquistar. Você concorda com essa frase? Eu concordo. Eu acho que se a gente fosse aprofundar mais nisso, né, tem até uma questão antropológica mesmo, assim, né, que por ser o macho da espécie, né, então ele vai sempre querer conquistar outras fêmeas, né, para acasalar, para reproduzir a espécie, né, então eu acho que tem essa questão antropológica, né, e isso traz essa necessidade de conquista, né, assim, de você estar sempre pronto, né, assim, para conquistar uma pessoa, né, do sexo oposto. Eu falei fêmea, né, mas enfim, a fêmea é da espécie, então não é algo querendo ser pejorativo, mas então eu acho que é nesse sentido, né, uma questão antropológica mesmo, mas, né, aí vem o outro lado, né, como animais racionais, né, que somos, aí cabe, né, o homem tentar conter um pouco esse instinto, né, porque, né, essa caçada, né, essa busca, ela tem que ter um fim, né. A sociedade moderna não pode ser eterna. Ela até pode ser eterna, né? Mas aí você não vai criar um laço contínuo com ninguém, né? Você tá sempre buscando, sempre tentando conquistar alguém, né? Então a tendência é que você fique sozinho, né? Você não consiga desenvolver nada a longo prazo. Então agora eu vou desafiar mais um pouco. E se o conquistar envolvesse em conquistar a pessoa que está ao seu lado, na verdade, reconquistar?
E eu vou te contar porque eu tô fazendo essa pergunta pra você. Não só porque eu quero que você exponha isso pras pessoas, né? Mas porque eu percebo o seu esforço diário. Você sempre faz algo novo, algo que me surpreende. Não no sentido de que você... Eu acredito que você não esteja na energia de querer provar algo, óbvio, né? Não tem essa necessidade. Mas eu percebo o tanto que você se esforça, o tanto que você faz, né, aqui em casa, e o tanto que você me surpreende sempre. Você não acha que isso estaria dentro da palavra conquistar? Mas agora com outro teor? Sim, exatamente. Eu acho que esse é a chave, né, que talvez muitos homens não conseguem ligar, né, assim. Então, eu posso tentar traduzir essa necessidade de conquista, né, que vem, né, talvez de questões aí de continuidade da espécie, né, vamos dizer assim. E os homens não conseguem entender, né, que ele pode, né, canalizar essa energia para quem já está com ele, né? Então, talvez seja isso, né, essa necessidade de acordar e tentar fazer algo, né, diferente, algo que fuja da rotina, né, para quem está do seu lado, né. E muitos homens têm dificuldade, eu também já tive dificuldade com isso, né, anteriormente, assim, de entender, não, agora eu já conquistei, eu não preciso fazer um monte de coisas, né, eu posso mudar o meu foco, né, posso, enfim, não me esforçar tanto, assim. Mas hoje eu penso diferente, né, eu penso que todo dia é um esforço diferente, né, tem que entender o momento, analisar, montar um ambiente, né, para entender o que eu preciso fazer hoje, né, para manter essa pessoa atraída por mim, né? Então, isso é um esforço diário mesmo, né? A gente nunca vai ter fim. Porque o dia que a gente para de se esforçar, né, o interesse diminui naturalmente, né? Acho que isso não só os homens, acho que as pessoas, né, de maneira geral, não conseguem compreender, né? Que quando um parar de se esforçar, acabou, né? Não tem mais razão para continuar. Eu creio que é isso. Depois desta resposta, eu não tenho mais nada a pronunciar. Vamos para a próxima pergunta. Não, mas antes dessa pergunta, só para dizer que essa fala dele vale ouro. Se vocês voltarem um pouquinho e ouvirem de novo, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas vamos lá. Por que mulheres querem se sentir escolhidas todos os dias? Vamos ver a opinião de um homem sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com o que eu disse, né? Que você se sentir escolhida todos os dias significa que o homem parou de buscar outras mulheres, né, na rua, né? Então, acho que quando a mulher tem essa segurança, né, que ela é sempre escolhida, né, a chance dele estar escolhendo outras, né, ou estar buscando outra mulher é bem pequena. E é a realidade mesmo, né? Porque se você não se sente bem, né, sente que você está sendo deixado de lado, que você está sendo negligenciada, né? Então é muito provável que o homem esteja buscando outra coisa mesmo. Acho que essa é a verdade. Uau, tá bom. Agora eu vou dar minha opinião sobre essa pergunta, que eu não tinha pensado dessa forma ainda, pra ser muito sincera. A mulher, ela entende o relacionamento de uma forma muito diferente do homem. Isso eu acho que já está muito óbvio para muitas pessoas. Mas falando em se sentir escolhida, é muito uma questão, uma necessidade da mulher, uma necessidade de afeto, uma necessidade de carinho, não sei. Muitas mulheres podem sentir dessa forma. Eu me sentiria dessa forma se eu fosse responder essa pergunta, falando nessa visão hipotética. Porque, na verdade, eu não acredito que eu queira me sentir escolhida necessariamente todos os dias. Eu acho que não é tanto sobre isso, mas é sobre a conexão, é sobre a nossa troca, o nosso equilíbrio e como a gente conduz as coisas. Se eu percebo que existe algo desequilibrado ou algo descompensado, aí sim eu volto a ter o sentimento, será que eu estou sendo escolhida todos os dias de novo? Mas não é um sentimento que eu tenho todos os dias, não sei se eu consigo explicar da melhor forma, mas acredito que seja nessa linha de pensamento. Então, puxando gancho para essa pergunta, me diz, quando o homem sente que a missão foi cumprida? Olha, eu acho que são várias etapas, né, no processo de conquista, né? Por exemplo, quando a mulher manda uma mensagem, depois no dia seguinte, né, perguntando, querendo mais, né, assim, né, ou se encontrar mais vezes, enfim. Acho que esse é um indício, né?
E também há um instinto, assim, né, né, natural, né, que a gente sabe, né, quando deu certo ali, né, pode ser um flerte, pode ser, né, uma saída que foi bem, né, um certo instinto também que nos diz, né, não, acho que deu certo, acho que eu consegui, né, assim. Então, creio que é por aí. E você, o que você imagina sobre isso? Eu acho que esse feedback da mulher, óbvio que é o melhor de todos, né? Mas eu queria trazer aqui e enviesar um pouco essa pergunta, sabe? Que eu acredito que missão cumprida não é necessariamente o fim de tudo. Então, hoje a missão foi cumprida? Foi. E amanhã? A missão vai ser cumprida também? O que eu quero trazer de reflexão aqui é a gente não tomar nada como dado. Nada que fale sobre relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles precisam ter manutenção, eles precisam ser olhados com muito amor, eles precisam ser cuidados todos os dias. Então, a missão cumprida, eu acredito que seja um pouco ilusória. A missão não foi cumprida, ela pode ter sido cumprida naquele instante. No próximo instante, existe uma outra missão a ser cumprida. E essa é a complexidade do ser humano, que quando a gente entende essa cadeia relacional, a gente começa a prestar mais atenção, estar mais presente nos relacionamentos e começa a ter mais relações de harmonia. E aqui eu não estou falando apenas das relações amorosas, mas todas elas, né, são importantes. Você acha que é possível amar e não demonstrar? Eu acho que é possível você estar amando uma pessoa segundo a sua linguagem de amor e a outra pessoa não compreender que você está amando. E para ela vai soar como não está demonstrando que me ama, mas na realidade ela só tem outra forma de demonstrar o amor. E essa é outra coisa que eu reforço para todas as mulheres que eu atendo. Você sabe a sua linguagem de amor? Você sabe a linguagem de amor do seu parceiro? Você sabe como ele demonstra? Como você demonstra? Esse é um tipo de autoconhecimento que também vale ouro. Como a gente vai saber como é que o outro ama? Perguntando explicitamente. Não dá para ficar adivinhando coisas, sabe? E aqui estou reforçando a comunicação, a importância da comunicação mais uma vez. O que você acha? Sim, eu acho que é mais nesse sentido, né? Quando você tem uma dessintonia ali, né? Sobre o que está acontecendo, né? E essas falhas de comunicação, né? Então, você é uma pessoa, você gosta de uma pessoa, mas a mensagem não chega, né? Então, acho que aí você já está no relacionamento, né? Então cabe mais diálogo mesmo, né? Que nem nós aqui fazemos com bastante frequência, né? Pra tentar entender, né, o que o outro tá pensando, alinhar essas expectativas, né? Então acho que isso é importante. Então eu creio que sim, é possível amar, né? E não demonstrar, né? Devido a problemas de comunicação mesmo. Muito interessante. Agora vamos desafiar Danilo Henrique aqui. Danilo Henrique, qual é a minha linguagem de amor? A sua linguagem de amor? Deixa eu lembrar aqui. Você tem várias linguagens, né? Mas a principal é tempo, né? Tempo de qualidade. Sim. Então, estar perto, né? Genuinamente, né? Acho que essa é a sua principal linguagem de amor. E entre outras coisas também, né? Isso não anula as outras, né? Mas essa é a que fica mais evidente. Eu sou uma pessoa bem complexa, como ele mesmo já disse em algum episódio anterior. Mas é isso mesmo. Então, por que algumas mulheres dizem que me sinto sozinha, mesmo acompanhada? O que você acha dessa afirmação? Se eu for responder de forma simplista, falta de comunicação. Mas vamos entrar um pouco mais profundamente nessa questão. Você se sente sozinha, normalmente, quando você sente que os seus desejos não estão sendo atendidos, suas necessidades não estão sendo atendidas, você não é compreendida nessa relação. Tantas coisas fazem você preferir estar sozinha e elas podiam facilmente ser solucionadas. Facilmente não é bem isso, né? Com muito respeito que eu digo isso. Mas querendo explicar que a comunicação, às vezes, ela não é algo tão complexo. Sendo que o que está em jogo é uma relação, é algo que é tão sério. O que você acha? Eu acho que tem a ver com o que eu disse mais no início, né? Que você tá desconectado, né? Você já tá buscando outra coisa.
Então por isso que a mulher se sente sozinha, né? Mesmo estando acompanhada. E eu já passei por isso, né? Eu já cheguei a ouvir isso no relacionamento anterior, né? Quando eu tava muito desconectado, quando eu tava realmente já querendo partir pra outra, né? Isso é perceptível, né? Então, sua parceira acaba assistindo sozinha, né? E a recíproca é verdadeira também, né? Acho que quando a mulher também já tá buscando outra coisa, é perceptível pro homem também, né? Que você tá ali, né? Mas é como se estivesse sozinho. Então, acho que essa seria a minha resposta para essa pergunta. O que você considera um gesto de amor? Várias coisas, né? Mas se eu pudesse resumir isso, seria fazer algo que você já sabe que outra pessoa espera receber, como um gesto, né? Um ato de carinho. E pode ser várias coisas, né? Mas acho que resumindo, para mim seria isso. Como a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, é presença, para mim o gesto de amor seria algo relacionado a isso. Estar presente, olhar nos meus olhos, quando estamos conversando, algo assim. Então, essa resposta não vai servir tanto a todas as pessoas, né? Talvez a quem tenha uma parceira com a mesma linguagem de amor que eu, né? E é algo mais direto, né, realmente, né? Tem coisas que são mais abstratas. Então, para quem tem como linguagem de amor atos de serviço, então você precisa saber, seu parceiro, sua parceira, quais são esses atos de serviço que deixam ela feliz? Qualquer ato serve? Ou tem algum específico que deixa ela mais feliz, né? E as pessoas vão entender como gesto de amor aquilo que nutre. Então, acredito que seja sobre isso. Outra pergunta agora, como o cotidiano pode roubar a admiração? Quando você esquece de dar atenção ao seu relacionamento, quando você deixa ele rodar em paralelo. Eu falo isso para muitas pessoas e peço até perdão por estar repetindo isso, porque tem gente que deve ouvir muito isso de mim. Mas é muito verdade, gente. Não pode deixar a relação rodar em paralelo. A comida vai rodar em paralelo, a roupa. As tarefas que não envolvem pessoas, elas podem rodar em paralelo. As relações, não. Então, se você não dá atenção para sua relação, se você não acorda todos os dias e fala, decido estar com essa pessoa, o que posso fazer para melhorar? Se não tem esse pensamento pelo menos uma vez no dia, e eu não estou exagerando, onde vai a admiração? Eu gosto de acordar e pensar como eu estou com as pessoas que estão ao meu redor. O que eu preciso melhorar? O que eu deixo a desejar e poderia fazer diferente? E também eu penso que eu agradeço por ter hoje na minha vida. De manhã eu gosto de pensar isso quando eu tô fazendo café da manhã. Então eu agradeço pela vida das crianças, pela vida do Dan, pela vida da minha mãe, do meu pai. Eu agradeço por poder ter a presença deles sempre aqui. Enfim, são muitas coisas, né? E essa percepção, essa autopercepção me traz uma admiração imensa, principalmente ao Dan. Percebo o quanto que ele se empenha, o quanto que ele me surpreende sempre, que é o que eu falo aqui muitas vezes, né? Então, não pensar sobre isso faz com que você acabe caindo no automático. É a minha opinião. Não sei o que você pensa sobre isso. Sim, eu penso parecido com você, né? Eu só diria que o que rouba a admiração talvez sejam as desculpas, né? Porque nós sabemos, né, que a rotina pode ser pesada, né? Tem trabalho, tem gente que, né, pega trânsito para ir trabalhar todo dia. Essas coisas acabam te esgotando, assim, né? Mas, né, ao chegar em casa, né, ao acabar a rotina de trabalho ou a rotina de tarefas que tem que fazer em casa, tem alguém ali te esperando, né? Então tem que haver um esforço, né, para você conseguir suprir, né, o mínimo que seja, né, a necessidade do seu parceiro. Então muitas pessoas deixam, né, a desculpa tomar conta, né? Então você, tô muito cansada, né, não queria falar sobre isso, ou enfim, tem desculpas que você dá, né, e justificando a rotina diária que você teve. Aliás, usando como justificativa, né, a rotina diária que você teve. E é isso, né? Quando isso começa a acontecer, você vai se acostumando com isso e não faz mais nada diferente. Então, acho que as pessoas teriam que ter um pouco mais de atenção nesse quesito, né? De olhar mesmo, né? E esforçar um pouco mais, né? Todo dia, que vale a pena.
E me conta agora, dá pra aprender a reconquistar? Acho que sim, com certeza. Porque a reconquista, né? Ela é um resgate de coisas que você já é, na verdade, né? Então, às vezes só, como eu estava comentando, se perdeu numa rotina difícil, né? Ou você está muito cansado, né? E não tem energia. E quando você consegue, né, recuperar, se energizar, né? Você tem a chance de fazer as coisas que você sempre fez, né? Que talvez fossem a base, né, do relacionamento de vocês, né? Então, acho que a reconquista, ela é uma retomada do esforço, né? E você consegue reconquistar, né? Mas esse esforço, né, ele é até vago, né, se você não tiver uma continuidade, né? Então, às vezes, né, o que eu já vi por aí com alguns casais é assim, você reconquista, né, e aí tem aquele pico, depois você cai de novo, né, que você volta pra rotina, né, então você reconquista, cai, reconquista, cai. Então fica sempre essa montanha russa, né, de sentimentos, né. Isso é ruim, né, que isso não é sustentável por muito tempo, então a reconquista ela tem que ser constante, né? Então vamos dizer que você teve um apagão ali, né, por um tempo, mas depois que você retomar, né, esse gráfico ascendente, você tem que manter ele lá em cima sempre, né? Então acho que esse é o segredo da reconquista. E você, o que você acha sobre isso? Eu sempre acredito que dá pra reconquistar, reconstruir qualquer coisa que você queira, com humildade, você saber exatamente que ponto que o outro tá, onde você tá. E lembrar que ninguém reconstrói coisas que se referem a um relacionamento apenas com duas mãos. Não tem como você reconquistar se a outra pessoa já está totalmente desconectada dessa relação. Então tem um timing certo também. Quando você está dentro desse tempo onde a outra pessoa ainda pode estar empenhada em reconstruir as coisas com você, eu acredito que dá sim. Eu também creio que sempre é possível, né, uma segunda chance, terceira chance. Mas não deixa aí muito, né, essa chance, né, do outro reconquistar, né? Acho que tem que ter um limite, né? Senão vai ficar cansativo, né? Pro casal, né? Você dá uma chance, aí você reconquista, aí dá outra chance. Seja lá o que aconteceu, né? Vários motivos, às vezes é só uma baixa mesmo, né? De energia, você não faz as coisas que você fazia antes, às vezes pode ser, sei lá, uma traição, né? Que você perdoa, é perdoado e tem uma reconquista envolvida ali. Pode ser uma briga por um outro fator, enfim, pode ser várias coisas, né? Eu acho que sempre é válido desde que você mude a sua forma de pensar para não, eu vou reconquistar e vou manter lá em cima, né? Esse padrão. Acho que aí vale a pena a reconquista. Nossa, muito legal isso que você falou. E unindo ao que você tinha falado anteriormente, eu tive um pensamento agora. A reconquista, ela envolve muitos fatores e um deles também é você saber qual é a sua pirâmide de valores. O que é importante para você? Eu dei um exemplo de traição. Então, por exemplo, uma pessoa cuja lealdade está no topo da pirâmide porque ela é muito importante, provavelmente a traição não vai ter assim uma segunda chance para essa pessoa. Essa reconquista vai custar muito caro para aquela pessoa que agiu dessa forma, né, que traiu. Então, precisa rever muitos valores, assim, na hora que você vai recomeçar algo, reconstruir, e ver se de fato você consegue sustentar isso. Eu acredito que seja isso, né? Não sei se eu queria acrescentar. Valores são tão importantes, né? E é muito importante que o outro saiba também quais são os seus valores principais, né? E acho que é isso. Esse foi o Entre Vozes. Tem quem diga que o amor é decisão, mas também é esforço dos dois lados. A gente se vê semana que vem. Até lá.